Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Me Livrando. Nesse canal aqui eu falo sobre livros e hoje o vídeo vai ser da minha retrospectiva literária de 2025, que é alguns tópicos, e esses são os livros que eu li em 2025. Tem um que não tá aqui nessa pilha, que ele não era meu, ele era um livro emprestado, mas não tem problema. Vamos lá. Os livros que eu li em 2025 foram, vou pegar aqui e deixar aqui no meu colo. Os livros foram Capitães da Areia, de Jorge Amado, Por que Ler os Clássicos, de Ítalo Calvino, A Morte de Ivan Ilitch, de Lev Tolstói, Viver em Paz para Morrer em Paz, de Mário Sérgio Cortella, A Psicologia Financeira, de Morgan Housel, A Riqueza da Vida Simples, de Gustavo Cerbasi, O Diário de Anne Frank, que é da Anne Frank, Pipeline de Liderança, do Ram Charan, e mais outros dois autores, Stephen Grotter e James Noel, O Sol é para Todos, de Harper Lee, O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë, Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, Orgulho e Preconceito, de Jane Austen, e A Coragem de Não Agradar, que é de dois autores japoneses, Ishiro Kishimi e Fumitaki Koga. Então, desses livros aqui, eu vou responder algumas perguntinhas e tentar explicar o porquê, né? Primeiro, a maior surpresa. Qual foi a maior surpresa dentre esses livros que eu li em 2025? Para mim, Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, para mim foi a maior surpresa. Não porque eu não esperasse algo grandioso, um livro muito bom, porque é um livro muito indicado, muito recomendado, é um grande clássico, um dos grandes clássicos da literatura. Só que eu comprei ele muito por conta disso. É um grande clássico da literatura, é muito indicado, todo mundo fala desse livro quando eu acompanho canais que falam sobre literatura. E só que eu demorei até a começar a ler ele, porque quando eu vi, é sobre casamento, é uma mãe que tenta desesperadamente casar as filhas dela, as 5 filhas dela. Aí esse enredo não me chamou muita atenção. Então eu comecei a ler. Primeiro eu comecei a ler meio, será que eu vou gostar? Que depois eu vou falar muito o porquê disso. Tem um livro dessa lista que foi uma decepção pra mim, mas eu já fui com um pé atrás e comecei a ler. No começo já tem umas partes muito engraçadas. O marido dessa mulher, né, que é a senhora Bennet e o senhor Bennet. A senhora Bennet é a mãe que quer casar as 5 filhas, e o senhor Bennet é o marido dela, e ele é um cara muito engraçado, muito sarcástico, e ele usa dessa ironia com ela, e achei muito engraçado já no começo, e no começo assim já gostei e engrenou, e é um livro assim, que é maravilhoso, é um livro muito bom, que inicialmente, né, era para se chamar Primeiras Impressões, e esse livro fala muito disso, as primeiras impressões que a gente tem de uma pessoa, a importância que a gente dá para essa primeira impressão, e às vezes a gente tira a conclusão de forma precipitada, né? Esse preconceito, né? O preconceito que é citado aqui no título. E, cara, esse livro foi uma grande surpresa. Eu comecei a ler meio com o pé atrás e terminei de ler chateado por ter terminado, que é um livro, é um palavreado rebuscado, é muito bonito o livro, e tu vai entendendo, aí cartas são enviadas, paisagens muito bonitas, são mostradas casas, situações, bailes, e cara, é um livro que me surpreendeu muito. Eu fiquei muito feliz de ter gostado desse livro, que é um super clássico e minha maior surpresa de 2025. Próximo é o livro que mais me fez refletir desses aqui. Eu não escolhi previamente, né, antes de fazer o vídeo. Então eu estou escolhendo agora o livro que mais me fez refletir. A Coragem de Não Agradar, o livro que mais me fez refletir. É um livro que fala sobre psicologia, fala sobre a psicologia adleriana, que desafia um pouco essa questão da causa e efeito por si só, sabe? Tem outras variáveis, muitas outras
coisas que influenciam até o nosso... bate no microfone. Até a nossa própria vontade. Influencia muito nos efeitos, não somente as causas, né? Então é um livro que me fez pensar bastante. É um jovem conversando com um filósofo, e o filósofo tentando explicar para ele que a vida é simples, e explicando sobre a psicologia adleriana, e o jovem rebatendo, dizendo que não, e são 5 noites, se não me engano são 5 noites que eles trocam ideia e conversam, e não sei se são 5 ou se são 3 noites, mas e o jovem tentando rebater o filósofo, e o filósofo tentando dizer que a vida é simples e é a gente que complica. Aí começa todo o diálogo, o jovem tentando com argumentos, não, que eu conheço alguém que a vida dela é assim, ela não tem como mudar por conta disso, e o filósofo tenta desconstruir tudo aquilo que o jovem... Porque o jovem sempre tem certeza de tudo, né? Então a gente vê como o filósofo vai conversando e vai levando e vai jogando, e com as palavras vai trazendo o jovem para concordar com ele. E é um livro bem cabeça, assim, bem legal, muito interessante. A Coragem de Não Agradar, para mim, foi o livro que mais me fez refletir. Agora, o próximo tópico, livro mais marcante desses que eu tenho aqui, vamos ver... O Diário de Anne Frank. O Diário de Anne Frank foi um livro que eu ganhei no Natal de 2023 e eu só li esse ano, infelizmente, não sei porque eu demorei tanto para ler, e é o diário de uma menina judia que a família dela foi para a Holanda para fugir da perseguição aos judeus, e esse livro é o diário de uma menina, dessa menina que ganha o diário aos 12 anos, e ela vai escrevendo e a família dela tem que se esconder num abrigo, um anexo, chama um anexo secreto, e eles ficam lá por quase 2 anos, e é o dia a dia daquela família naquela situação, e é muito pesado, é marcante porque é pesado tu ver uma menina de 12, 13 anos escrevendo sobre essa situação que eles vivem, sabe, de serem perseguidos, a menina com medo, pensando na amiga dela, que ela já imagina que a amiga dela morreu, que foi assassinada, e a sensação de medo toda vez que parece que tem alguém entrando no anexo, alguém diferente, algum barulho, todo o medo que eles sentiram naquele período ali durante a Segunda Guerra Mundial, toda a felicidade dela com as notícias do dia D, dos aliados entrando na guerra de forma mais incisiva, e tudo isso no ponto de vista de uma menina de 12, 13 anos, entendeu? Então é um livro bem marcante, é bem pesado ver tudo que aconteceu com ela, com a família dela, e daí depois o que aconteceu posteriormente com ela também. Então é um livro bem marcante. Então um livro para mim mais marcante de 2025 é o Diário de Anne Frank. Agora, a maior decepção de 2025 para mim é nítido, é óbvio, que foi o Morro dos Ventos Vivantes. O Morro dos Ventos Vivantes para mim foi uma grande decepção. Tem muita gente que ama esse livro. Esse livro é muito 8 ou 80, né? Ou a pessoa ama muito esse livro de paixão, ou a pessoa não gosta. E eu sei que esse livro é um clássico da Emily Brontë, que é das irmãs, né? Acho que são 3 irmãs. Eu só li dessas irmãs, eu só li esse livro aqui. Infelizmente é um livro que não funcionou muito para mim. Eu demorei muito para terminar ele. Eu lia me arrastando, porque eu não queria, não gostava. Eu acho que foi muito repetitivo a história. Então, para mim, foi um livro que eu não gostei muito de ler, mas eu entendo que é um clássico. Provavelmente o problema está em mim, na minha falta de bagagem de entender corretamente tudo que esse livro quis mostrar. Mas é um livro em que um homem chega numa casa para morar lá num bairro lá, e tem uma história daquela família que ele conhece, que é meio estranha ali e tal. Daí a mulher que trabalha na casa onde ele está, não sei se ele alugou a casa, não lembro agora, eu li no começo do ano mais ou menos. Aí ela conta toda a história da família, que ele, quando foi passar a noite lá naquela casa, ele ficou num quarto cheio de escritos, livros e tal, e o dono da casa ficou meio perturbado com o que aconteceu uma parada meio louca.
E daí depois conta toda a história daquela casa, daquela família. E eu não... Pra mim foi uma decepção. Uma decepção, assim, que não foi o que eu esperava que fosse. Enfim, desculpa aí quem é fã de O Morro dos Ventos Vivantes. Tamo junto. Se inscreve aí. Curte aí, ou descurte aí, que é a vida. Agora, o pior livro do ano. Não é o pior por ser exatamente um livro que eu não tenha gostado. Nossa, eu achei horrível. Não. Eu vou escolher um que seja... Pô, os livros que eu li, o Orgulho e Preconceito, o próprio Morro dos Ventos Vivantes, que mesmo eu não gostando, é um livro clássico, é um livro muito importante. O Diário de Anne Frank, A Coragem de Não Agradar, são livraços. O Sol é para Todos, que está aqui também. A Morte de Ivan Ilitch, que também podia estar no livro mais marcante, por ser um livro, que fala muito da vida. Um livro que me fez me refletir muito também, que é A Morte de Ivan Ilitch. Sou o cara que dá muito valor às coisas supérfluas supérfluas. Tô falando bonito, rapaz. Que dá muito valor a coisas que necessariamente não são tão valorosas assim, como a sociedade te vê, ter uma posição importante. E o que mais importa é o que tá dentro, né? Já dizia, o que importa realmente é o invisível aos olhos, né? O Principito, quer dizer, o Pequeno Príncipe. Mas então, o pior livro do ano, olhando aqui esses livros que eu tenho, comparado aos outros livros que eu li, ele é, eu acho que um nível abaixo, sabe? Que é um livro muito técnico e tal, de empresa, sobre formas de crescimento, pipeline, como que tu vai crescendo na empresa, e fala todo a função de cada liderança na empresa. A primeira liderança é o líder de si mesmo, que a pessoa tem que saber fazer o próprio trabalho. E depois é o líder dos outros, gestor de gestores, gestor de outras pessoas. Depois é gestor de gestores, depois gestor geral, e vai subindo até um nível de CEO. Então, assim, eu não cheguei a terminar ele, faltou algumas páginas aqui, eu nem terminei. Então, o pipeline de liderança, por conta disso, vai ficar com um grandioso título de pior livro do ano, mas com adendos, né? E melhor livro do ano? Melhor livro do ano, eu não vou repetir os livros que eu já coloquei nessa lista. Orgulho e Preconceito podia muito ser o melhor livro do ano. A Coragem de Não Agradar, com certeza. O Diário de Anne Frank. Morro dos Ventos Vivantes não, porque eu já coloquei como decepção, então não tem como ser o melhor. Então eu vou escolher um dos livros que ainda não botei em nenhuma categoria, para ser o melhor livro do ano. E analisando os que eu ainda tenho aqui, O Sol é para Todos, da Harper Lee. É um livro muito pesado, um livro muito forte, que é do ponto de vista de uma menina de 7, 8 anos, que é Scout, que é a Jean-Louise, e é no sul dos Estados Unidos, nos anos 30, uma sociedade que ainda era bem preconceituosa, tinha toda essa questão racial, principalmente no sul dos Estados Unidos, e o pai dela é um advogado que defende um negro naquela sociedade, e todo o preconceito que acontece na sociedade para com a família dela, com o pai dela, com ela mesmo, como que ela vai lidar? Uma criança de 7 anos lidando com esse peso todo, sendo que ela não entende o que é exatamente o racismo, ela não entende. Ela só vê as pessoas xingando o pai dela por conta de ele estar defendendo uma pessoa negra. E daí é todo o desenvolvimento desse julgamento, do crime que o rapaz pode ter cometido ou não. Daí tu lendo o livro, tu vai tirar tuas próprias conclusões. Mas é um livro muito bonito, pesado sim, mas é um livro bonito. E, eu fiquei muito feliz quando eu li, fiquei muito triste de ter terminado, queria muito que continuasse. Teve algumas coisas que eu acho que ficou um pouco sem resposta. Por que esse cara fez isso? Por que esse cara não falou aquilo para os filhos dele? Então, para mim, o melhor livro do ano, O Sol é para Todos. E também, uma menção honrosa aqui a Capitães da Areia, de Jorge Amado, que foi o primeiro livro de
da literatura nacional, assim, clássico nacional que eu li. Pô, foi muito bom, muito legal ler esse livro. Pretendo reler futuramente. Muito bonito. O próprio, esse aqui dos clássicos do Italo Calvino é um tutorial para tu entender sobre os clássicos antigões. Ele fala do Charles Dickens também, que é um autor que eu pretendo ler em 2026. Fala de vários autores, é muito bom para quem quer algumas ideias aí. Só que é uma palavreado bem rebuscado e tal, mas é um livro legal. A Morte de Ivan Ilitch é um livro sensacional, um clássico russo que podia estar em qualquer uma das categorias aqui. Podia ser maior surpresa, só que não era exatamente surpresa, porque eu já imaginava que Tolstói fosse ser pedrada mesmo. Livro marcante, poderia muito ser um livro marcante, livro que mais me fez refletir, ou até mesmo o melhor livro do ano. Só que como eu li, ele foi o primeiro livro que eu li em 2025, então eu até pretendo ler ele em 2026, para dar uma refrescada na mente. Vamos ver outro aqui. Viver em Paz para Morrer em Paz, do Mário Sérgio Cortella. É um livro simples, um livro legal de ler. Quando eu tô numa vibe assim, numa época que eu não tô conseguindo ler, eu pego esse livro e eu volto ao hábito de leitura. É um livro que funciona muito bem para mim nisso. E tem Alice no País das Maravilhas, que é um livro legal, só que não funcionou tanto para mim também, mas eu acho que ali de decepção nada tira o posto do Morro dos Ventos Vivantes. Tem Psicologia Financeira, que é outra parada, e tem A Riqueza da Vida Simples, que também fala sobre finança pessoal. Enfim, mas essas são as minhas categorias. O melhor livro do ano, O Sol é para Todos. Pior livro do ano, para mim, foi Pipeline de Liderança. Maior decepção foi O Morro dos Ventos Vivantes. O livro mais marcante foi O Diário de Anne Frank. O livro que mais me fez refletir foi A Coragem de Não Agradar. E a maior surpresa do ano foi Orgulho e Preconceito, um clássico da Jane Austen. E é isso, pessoal. Essa foi minha retrospectiva de leitura de 2025. Espero vocês aqui no ano de 2026. Sejam muito bem-vindos. Vamos conversar. Me indiquem livros aí que eu, assim que eu terminar de ler alguns livros também, eu estou lendo A Metamorfose. Agora eu parei para ler 2 vezes, já estou quase terminando o livro. É um livro bem rápido de ler. E se quiserem saber a minha opinião sobre A Metamorfose, deixa aqui nos comentários. Curte o vídeo se tu achou legal a retrospectiva. Dá um dislike se tu não achou tão interessante, mas se inscreve aí para acompanhar os próximos vídeos. E em 2026 é nosso. Tamo junto. Valeu, até a próxima.